Prezados alunos, vamos estudar nesta aula os bens. As pessoas são sujeitos de direitos. Os bens, por sua vez, são objetos de direito. Então, podemos definir bens como sendo os valores econômicos suscetíveis de figurarem numa relação jurídica. Portanto, só se classifica como bem os valores econômicos que podem figurar numa determinada relação jurídica. Os bens podem ser corpóreos e incorpóreos. Os bens corpóreos são aqueles que têm uma existência física, são aqueles bens tangíveis. Por exemplo, uma cadeira, uma mesa, um carro. Os bens corpóreos são chamados de coisas. Portanto, coisas são os bens corpóreos, tá? Coisa, portanto, é espécie de bem. Bem é o gênero que abrange os bens corpóreos, que são as coisas, e os bens incorpóreos. Os bens incorpóreos são os direitos patrimoniais. Então, são aqueles direitos patrimoniais suscetíveis de figurarem numa relação jurídica. Então, vejam só, bens, podemos dizer, bens é o gênero, espécie de bens, as coisas, que são os bens corpóreos, e os direitos patrimoniais, que são os bens incorpóreos. As coisas, isto é, os bens corpóreos, têm duas características. Primeiro é a tangibilidade, isto é, uma existência física. E a segunda característica, economicamente apreciável, isto é suscetível de uma avaliação pecuniária. Muito bem. Enquanto os bens corpóreos, isto é, as coisas, são objeto de compra e venda, de doação, os bens incorpóreos, que são os direitos, são objeto de cessão de direitos. Pode ser uma cessão onerosa, que é similar à compra e venda, ou uma cessão gratuita, que é similar à doação. Os bens corpóreos, eles são objetos de tradição, né? Podem ser entregues. Já os bens incorpóreos, que são os direitos, não. Os bens corpóreos são sujeitos a uso capião. Os incorpóreos não se sujeitam a uso capião. Muito bem. Então, feitas essas considerações, bem, então, é o gênero que abrange os valores econômicos suscetíveis de figurarem numa relação jurídica. Espécies de bens. Primeiro, os bens corpóreos, que são as coisas. E segundo, os bens incorpóreos, que são os direitos patrimoniais. Os bens incorpóreos a gente não enxerga, né? A gente não enxerga o direito. A gente não pode tocar no direito. O direito é intangível. O direito a gente compreende graças à inteligência. Então, exemplos de direito, um crédito, por exemplo, tá? Muito bem. Agora, no sentido vulgar, não no sentido jurídico, no sentido vulgar, coisa é tudo aquilo que existe no mundo fora o homem. Nesse sentido, o ar atmosférico seria coisa. Mas este é o significado de coisa no sentido vulgar, tá? No sentido jurídico, coisa significa bem corpóreo. Coisa é um bem corpóreo no sentido jurídico. No sentido vulgar, coisa é tudo que existe no mundo, à exceção do homem. Só se classifica como bem aquilo que tem valor econômico. Vamos deixar bem claro isso. Portanto, não são bens. Primeiro, aquelas coisas que existem em abundância no mundo e que estão disponíveis a todas as pessoas. Quer dizer, existem em quantidade enorme e estão disponíveis a todas as pessoas. Como, por exemplo, a luz do sol, o ar atmosférico, as águas do oceano. Portanto, não são bens.
Porque não tem valor econômico. E também não são bens aquelas coisas que o homem não consegue se apropriar. Aquelas coisas que o homem não consegue exercer o seu domínio. Por exemplo, os planetas. Os planetas não são bens, porque o homem não consegue exercer seu domínio sobre ele, por enquanto. Claro que futuramente pode ser que mude. Outro exemplo, os micróbios. Resumo, só se classificam como bens aquilo que tem valor econômico. Não são bens aquelas coisas que existem em abundância no mundo e que estão disponíveis a todas as pessoas, como a luz do sol. E também não são bens aquelas coisas que o homem não consegue se apropriar, não consegue exercer o seu domínio, como é o caso, por exemplo, dos planetas, dos micróbios, etc. E por fim, também não são bens, porque não tem valor econômico, os direitos da personalidade, que nós já falamos. Os direitos da personalidade são aqueles atributos inerentes à pessoa humana. Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à honra, etc. Portanto, os direitos da personalidade estão classificados no Código Civil fora dos bens. Fora dos bens. Portanto, o Código Civil deixou muito claro que direitos da personalidade não são bens. Tanto é que os disciplinou no outro capítulo. Tá? Não são bens por quê? Porque não tem valor econômico.